Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e esse é o Fala Chinha. Chuvinha abençoada. Olá, eu não sei que horário você está escutando essa podcast, seja de manhã, de tarde, de noite, seja bem-vindo em meu canal. E para começar, desejo que o Deus Criador do céu e da terra abençoe tua vida, tua família, tua casa, tua saúde, finanças e que você seja próspero em tudo que tua mão tocar e que o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém. Hoje, 25 de dezembro, estamos no ano de 2021, é um dia muito especial para a humanidade, aquela que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, pois é uma data em que no mundo todo a maioria dos cristãos comemora há mais de 1.600 anos o Natal como sendo o nascimento de Cristo. Eu quero me deter um pouco nessa data, mas primeiro quero explicar o que aprendi sobre o porquê que Jesus precisava vir à Terra. Os comentários farei baseada no que escrevi em meus livros Perseverar, o Propósito de uma Vida, mas com mais detalhes no Perseverar 2, a Filha do Milionário. Pois bem, começo explicando o que significa a palavra Natal. Então, Natal se refere ao nascimento de uma pessoa, ou algum lugar, tipo assim, terra natal, né? Bom, muita gente então comemora essa data, 25 de dezembro, embora a maioria não conheça a fundo o significado do Natal ou de onde vem sua origem verdadeira. E certamente essa data, 25 de dezembro, não é bíblica como sendo o nascimento de Cristo. A maioria não busca a luz da palavra. Estão culturalmente enraizados por doutrinas que homens criaram com mentiras, enganos, também superstições. Pois não confiam em Deus, mas em crenças absurdas. E tem tantas, por exemplo, eu lembrei de algo simples, como comer lentilhas na virada do ano para ficar rico. Se fosse verdade, porque tem tantos pobres no mundo. Outros levam grãos delas na carteira, também de uvas, cédulas de outro país, na fé de que o dinheiro nunca faltará. E ladrões roubando. Tem os que usam roupa branca na virada do ano para ter paz, roupa íntima, amarelo, riqueza, verde, esperança, vermelho, paixão, e divórcios aumentando e o amor se esfriando de quase todos. Buscam fé em objetos, né? Bom, a paz de um cristão é diferente da paz do mundo. É por isso que sofremos perseguições. Nossa paz vem única de Deus. Buscamos as coisas do alto. Adoramos nosso Jesus, cultuamos Deus e festejamos com Ele. Infelizmente, a maioria da humanidade cultua e consagra suas festas a coisas e imagens que o Senhor, conforme a Bíblia, terminantemente proíbe e abomina. Leia Êxodo 23 assim. Há muitas coisas místicas, esotéricas, devassidões, e nisso muitos têm fé. Infelizmente, algumas coisas infiltraram-se até no meio evangélico, e é o que a Bíblia chama de laço do passarinheiro. Em Deuteronômio 4:9 diz: não somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não se esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida,
e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Foi o que Deus fez pelo povo separado, né? Aqui Deus então convoca os pais a passar a sua doutrina, a educar os filhos dentro de seus princípios da palavra, né? Infelizmente, a maioria não teme a Deus, não se molda conforme a sua palavra e seguem tradições humanas. Muita da tradição se refere às festas, Amós 5:21, inclusive o Natal. Essa data sempre causa e causará polêmica. Existem estudos na internet comentando sua origem. Sei que na internet nem tudo é confiável. Como aprendi no caso da internet, tudo é mentira até se provar o contrário. Muita fake news. Mas há enciclopédias famosas que mencionam como o Natal entrou no povo evangélico e que é de se refletir. Mas um dia, Jesus, sendo Deus, se fez homem e veio habitar entre nós. Precisou fazer isso para tirar das mãos do inimigo a legalidade que Adão e Eva deram a ele lá no Jardim do Éden. Deram a legalidade da alma humana. Isso mesmo, das nossas almas. Pois quando desobedeceram a ordem de Deus Pai e comeram o fruto proibido, passaram todo o direito que Deus deu ao ser humano de ter uma vida abundante ao inimigo. E esse que é o responsável pelas tragédias, pela morte, pois essa não iria existir. Deus não criou o homem para morrer. E ele é responsável por todas as desgraças deste mundo. Então, o Filho de Deus, Jesus, chamado Yeshua, ou Yeshua, que significa salvar, salvação, veio e naquela cruz, com seu sacrifício, se tornou um advogado de defesa para nós, humanos. Requereu, com isso, novamente o poder que lhe pertencia e que havia confiado ao homem das mãos do inimigo, e assim pôde trazer salvação e essa vida abundante de volta e vida eterna para todo aquele que nele crê. Isso é maravilhoso. Mas o sacrifício de Jesus já foi antes disso, pois sendo Deus, Filho, teve que se fazer humano, viver aqui como homem e ainda não pecar, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Caso contrário, seria morte eterna, e ainda é para os que não aceitam o seu sacrifício e não creem que Ele é o Filho de Deus. Ele morreu para nos salvar dos pecados e cumpriu a lei em nosso lugar. Bom, por trás da festa de Natal há muita superstição e posso dizer engano diabólico. Mas é certo que Jesus nasceu e houve muita alegria na época, pois eles estavam esperando o Messias prometido. Pois quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a ordem de Deus conforme Gênesis 3:6. O Pai, Deus Pai, poderia ter destruído ambos, pois seria a justiça feita e Satanás iria ficar muito feliz. Mas Deus não é um Deus de morte e por amor não os destruiu. E em vez disso revelou seu plano, o plano da graça a eles, prometendo o Salvador, conforme Gênesis 3:15. Que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, ou entre a sua descendência, e a sua semente, ou o seu descendente, conforme outras linguagens bíblicas, e diz que essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali Deus estava prometendo o Salvador, aquele que restauraria o reino recentemente destruído. Então, no tempo oportuno, Deus escolheu uma virgem chamada Maria para trazer sua descendência aqui na terra. Isso tem toda uma história por detrás disso, que se Jesus viesse como Deus, não adiantaria, o sacrifício tinha que ser como um homem, havia leis para serem cumpridas, Então, com o poder do Espírito Santo, Deus realizou este acontecimento. E depois disso houveram muitas profecias que confirmaram isso. Deus falou direto a Moisés, a Daniel, Isaías profetizou. Isso tu pode ver em Isaías 9, que Deus iria enviar
o Salvador do mundo. E havia tantos outros homens de Deus que receberam essa profecia e que estavam ardentemente esperando o Messias prometido, mas acabaram morrendo sem ver a promessa se cumprir. E então, quando Jesus nasceu, até os anjos fizeram festa. Mas a Bíblia não dá datas e não se sabe quando foi esse ocorrido que mudou o mundo, pois neste acontecimento a luz raiou, isto é, a luz nasceu em meio às trevas. Bom, fala um pouco deste acontecimento. Em Lucas 2 fala que os pastores estavam no campo com o rebanho durante as vigílias da noite. Este é um sinal que Jesus não nasceu em dezembro, porque neste mês de dezembro é inverno em Belém. Certamente os pastores não estariam ao relento com suas ovelhas. Porém, alguns dizem que já houve inversão de polos magnéticos, pois, bom, sei lá, né? Há mistérios. Mas também em Lucas 1 tem outro fato que confirma que não foi em dezembro, pois aconteceu o recenseamento que não era nesta data de dezembro que era feito o recenseamento, sendo inverno ou não. Também confirma que não, pois ocorria o sacerdócio de Zacarias, que era o pai de João Batista, que nasceu 3 meses antes de Jesus. João Batista foi o precursor de Jesus. Se você quer dar uma olhada, leia Lucas 1. Bom, você me diria, como comentei, cristãos no mundo inteiro comemoram o Natal, então não se deve celebrar o Natal? Não, não é isso ao que me refiro. Eu nunca deixei de nesse dia agradecer a Deus por ter enviado Jesus. Como é feriado, época de férias, se tenho condições vou passear, ou faço algo especial para a família. Se não tenho, fico tranquila. Lembro-me dos natais em família, sempre era bom festejar, presentear e ainda é hoje. Faz uma vaquinha, um entra com uma coisa, outro entra com outra. Mas se a gente vai analisar bem, como hoje em dia, as pessoas sempre preocupadas no que dar, no que preparar, quem convidar, tudo gira num estresse emocional e financeiro. A maioria gira em torno do comércio, e o comércio que sai ganhando e as pessoas se estressando. E os que não têm condições sofrem por ver todos comemorando. Quantos relatos a gente escuta, né? Até filmes falando do sofrimento nessa época. Eu me sinto péssima, sabe? Eu sinto uma tristeza no ar. Eu queria poder ajudar os necessitados, mas não posso salvar o mundo sozinha. Jesus já o fez e muitos nem querem saber e estão pagando as consequências de suas más escolhas. Mas muitos que têm condições fecham os olhos para essas pessoas. Bom, isso não quer dizer que o nascimento de Jesus não foi um momento especial para a gente. Foi e é uma prova do amor do Pai. Neste dia, Deus também fez uma festa. Imagina, Ele enviou anjos aqui para comemorar, para cantar, para confirmar o nascimento do Messias prometido. Olhei a novela Jesus da Record e foi maravilhoso como representar este momento. Imagina, na verdade, deve ter sido muito lindo. E, sabe, falar em lindo, eu acho o Natal bonito por causa dos enfeites, das luzinhas, tudo arrumadinho, mas eu não enfeito mais porque aprendi muita coisa por detrás disso. É só pesquisarmos fontes seguras, até enciclopédias conceituadas, né? O que o pinheirinho e cada enfeite, cor de bola, guirlanda significa. Como eu disse, né? Eu sinto um peso das trevas no ar. Senti que tudo a nível mundial não são enfeites colocados para comemorar o nascimento de Jesus. Tem gente que nem sabe quem Ele é. Não é para nosso Senhor que é feito tudo isso, mas sim é um altar de adoração. E não é para Deus, que é o único que deve ser adorado. E isso realmente invoca um espírito maligno que traz legalidade. A tristeza, a depressão, frustração, doenças aumentam, violência aumenta, suicídios aumentam e muitos acidentes e mortes nessa época. Tu já não notou isso? E sempre numa tragédia à mão do inimigo,
pois ele odeia Deus, então faz de tudo para entristecê-lo. E muitas das tragédias até em massa, com tudo que estamos observando a nível mundial, são sacrifícios humanos, que humanos dão legalidade, como Adão deu no princípio, para que Satanás tenha legalidade e interfira na vida das pessoas. Assim como ele enganou a Eva, ele engana muitos hoje em dia. E não sou eu que penso assim somente. Muitos cristãos sentem este peso no ar. Penso que Deus também fica triste ao ver os seres humanos se preocupando com coisinhas e não olhando para o sofrimento do próximo. Mas principalmente nós cristãos precisamos fazer diferença. Agora, por outro lado, sempre digo, há exceções. Para alguns, é a única vez que se recordam de Jesus e do próximo. Eu sempre digo que o ser humano tem o lado bom e o lado bom é de Jesus, né? Mas não adianta ter o lado bom se não tem Jesus. Mas há mobilização, há preocupação com órfãos, meninos de rua, a doação de brinquedos, alimentos, roupas. Tem o lado bom do Natal. As pessoas ficam mais amáveis, brigados fazem as pazes, vizinhos que nem se conhecem acabam se felicitando, parece algo mágico, mas infelizmente dura somente aqueles dias. Até nós cristãos falhamos muito, pois os pobres, necessitados, doentes precisam ser lembrados todos os dias, não somente no Natal, assim como Jesus também. Precisamos da graça do Senhor, pois é uma luta, uma vez que o inimigo faz de tudo para nos cegar com relação ao próximo, a Deus. Quero dizer, e que fique bem esclarecido, não é pecado comemorar o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, como muitos afirmam ser pecado. Não, isso não é pecado. Mas esta nossa comemoração deve ser, porque aquele menino nascido numa manjedoura é o Filho de Deus e cresceu e se doou por completo. Se sacrificou por nós, morreu na cruz, mas ressurgiu e um dia voltará. Aleluia! O pior nessa data é que a maioria dá honras a quem? Quem você pensa que é? Ao Papai Noel. E este também foi um engano que foi introduzido no mundo e também em meio ao povo evangélico. O que me preocupa é para quem as crianças estão orando, pedindo presentes. A maioria das crianças com certeza não é a Deus. E atrás do Papai Noel tem algo maligno. Não da pessoa em si, mas do personagem. Bem, eu percebi no gesto do Senhor Jesus, em algumas citações escritas na Bíblia, o quanto era discreto. Realizava curas, milagres e pedia que o povo não divulgasse. Sendo sua índole assim, creio que se quisesse comemoração, deixaria registrado a data de seu nascimento. Ele também não quer isso, mas ele não vai deixar de amar quem faz com o intuito de comemorar a vinda dele para esta terra. Bom, Faraó, em Gênesis 40, 20, e Herodes, em Mateus 14, 6 a 11, são os únicos que comemoraram aniversário, sendo que eram pagãos. É uma bênção divina completar mais um ano de vida. Como vocês perceberam, estava tão feliz pelo meu netinho. Logo, não sou contra comemorar nenhum aniversário, como algumas que se dizem igrejas não comemoram. Agora posso afirmar que a única coisa que Jesus mandou celebrar, conforme 1 Coríntios 11, 17 a 34, fazer em memória dele, foi tomar a ceia, o pão e o cálice. E isso, infelizmente, até muito cristão não faz. Por outro lado, há o pecado onde muitos idolatram a ceia e se reverenciam a ela. Você consegue perceber a ardileza de como o inimigo age?
Jesus era o Filho amado do Pai e ele guardava a Páscoa, a festa solene que Deus mandou guardar. Êxodo 12 e Êxodo 13 fala sobre isso. E era para guardar, isso é comemorar perpetuamente. E como nada é casual para Deus, nosso Senhor Jesus morreu e ressurgiu justamente na semana pascual. Deus tinha um plano com isso também. Sendo uma ordenança, a Páscoa sempre era comemorada pelos judeus, onde sacrificavam cordeiros. Dessa vez, como oferta suave a Deus Pai, por gratidão de terem sido libertos da escravidão do Egito. Então, Jesus cumpriu essa ordenança e também festejou. E depois, com seu sacrifício, providenciou uma nova aliança. Por isso, nós cristãos também festejamos a Páscoa da nova aliança. Essa é uma ordenança a festejar. E toda vez que tomamos a ceia, devemos também festejar, nos lembrando do que Jesus fez por nossa liberdade espiritual e de quem Ele é, não só fez, mas é para nós. Fico pensando, Natal é o Papai Noel, fim do ano, lentilhas, champanhes, roupa branca. Na Páscoa, em vez de a ressurreição de Cristo estar em evidência, os ovos de chocolate e o coelhinho torna-se o personagem principal. E na Sexta-feira Santa é mais comentado sobre o peixe que comeram do que sobre o sacrifício de Cristo. Tem muita gente que acredita que comendo carne é pecado, mas tradição. Se Jesus ainda não tivesse vindo e se feito sacrifício, estaríamos ainda vivendo debaixo da lei. Então, se quiséssemos cumprir a lei da Páscoa a risco, nós deveríamos fazer como Deus ordenou na antiguidade. Comer um cordeiro, um cabrito, pães asmos, sem fermento, e erva amarga. Nada fala de peixe. Agora, fique bem claro, em Cristo somos livres, mas devemos cuidar até onde chega essa nossa liberdade. Conforme 1 Coríntios 7, 22. Pois muitas das tradições que existem vieram de povos pagãos e aborreceram a Deus, conforme Isaías 1, 14 a 17. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Levítico 20, 23. Não que agora não podemos mais dar presentes nessas épocas, ou comer peixe ou um ovo de chocolate, não é assim. O que devemos é analisar nosso coração. Isso é que pesa na balança de Deus. Você olhou na novela Gênesis a história de Simiríades, Tamuz, Nimrod? Pois é, vem tudo dali. Agora saiba, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, que é um manual feito para nós homens, além de conhecimento, mais entendimento e fé nós obteremos. Salmo 119, 25, 27 também diz ali que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, E com a ajuda do Espírito Santo discerniremos do certo e errado, conforme Hebreus 4:12. E no mais, na dúvida, aconselho descartar, conforme Atos 19:19. Tem dúvida? Não compra. Tem dúvida? Não come. Tem dúvida? Não festeja. Somos livres, mas temos que cuidar, O problema é que muitas vezes algumas coisas são descartadas de nossa vida e se fica com aquilo que a nossa carne, nossa alma apraz. Mas será que Deus consente com isso? Deus é bom e sua misericórdia nos alcança cada dia, conforme Salmo 119, 41. Entretanto, uma vez que também é justo e tem a última palavra, esta misericórdia um dia acabará. E daí não adianta apelar para homens, imagens, santos. Jesus é o único santo a quem se deve orar, o único advogado de defesa que existe nos céus, o único mediador entre Deus Pai e os homens. Não existe outro intermediário ou método para chegar diante do Deus Todo-Poderoso, diante de seu trono, santo dos santos, lá no céu. Sempre será Jesus até a consumação dos séculos. E é isso que eu gostaria de trazer para você neste Natal. Lembre-se, mesmo que não nasceu nessa época,
Lembre-se que aquele menino que nasceu, cresceu, morreu por ti e morreu por mim, por nossos pecados, por nossos amados, e somente Ele que poderá interceder por nós, pois Ele ressurgiu e ainda vive, e te ama e disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pense nisso, amado, amada, no dia de hoje. Entregue a sua vida a Ele se ainda não o fez, pois Ele se fez presente e é o maior presente que você poderá receber e que será de grande valor, incalculável e eterno. O resto é temporal, tudo passa, mas nós em Jesus somos eternos. Pense nisso, com amor, com carinho. A tua salvação depende do passo que tu pode tomar hoje. Deus Pai, eu venho em nome de Jesus agradecer pelo teu sacrifício, por tudo isso, por tudo que tu fez, onde tu teve que abrir mão, Pai, do teu Filho unigênito. E obrigada, Jesus, porque tu te dispôs a deixar de ser Deus, vir aqui para este mundo. Se fez homem por amor a nós. Se fez homem para cumprir com o propósito do Pai, de passar de unigênito para ser o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja Deus, pelos filhos que tu conquistou naquela cruz para Deus, pelos irmãos que tu conquistou para nós, e conseguiu uma grande família de discípulos cristãos e uma vida abundante ainda aqui. Pois quando voltou ao Pai, deixaste teu Espírito Santo aqui, para que possas viver a tua vida em nós. E obrigada porque tu prometeu, e as tuas promessas não falham, que um dia tu voltará nos buscar. Preparou morada para nós lá no céu, e um dia vai nos buscar para morarmos onde não haverá mais choro nem ranger de dentes. Obrigada, Pai, também. Obrigada, Jesus, por essa pessoa que está aqui ouvindo essa palavra e orando comigo. Abençoe ela para que possa ter um dia abençoado e um feliz ano novo em tua presença. Eu te agradeço, pois, Jesus, que teu sacrifício permite que possamos em teu nome entrar no trono da graça, na presença de Deus, Pai. Tu é o caminho para chegar a Ele. E assim a gente pode orar, falar como um filho fala com seu pai. Então, muito obrigada mais uma vez por ser o Verbo que se encarnou. Habitou como ser humano, nasceu simples numa manjedoura. Foi humilde, serviu, sofreu em meu lugar, em nosso lugar, derrubando o príncipe das trevas e sendo o príncipe da paz, para que assim tenhamos vida. Então te peço por essa pessoa que está aqui em tua presença, que o inimigo não toque ela. E te agradeço por minha vida. Eu te agradeço, Jesus, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Em teu nome, amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.